Bom, de novo, os irmãos vão ter que me ouvir. Já me ouviram domingo, mas glória a Deus, né? Bendito é o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 1. Eu já preguei esse texto aqui muitas vezes na igreja, mas sempre, antes de pregar, cada pregador tem o seu costume, a sua forma, a sua particularidade, né? Eu sempre peço para que Deus testifique no meu coração, testifique de alguma forma aquilo que Ele colocou no meu coração, né? E a pastora Marisa, quando estava ministrando, ela falou muito aqui sobre bom ânimo, né? Falou, Deus já está testificando que essa mesma é a palavra, né? O bispo me ligou, era 7h30, eu estava no Bom Retiro, bispo, só por Deus, né? Mas glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Josué capítulo 1, é um texto muito conhecido, você com certeza já ouviu sobre ele, já leu, já até pregou. Mas é a palavra de Deus e ela que nos edifica. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforce-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforce-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai bendito e santo, a tua palavra foi lida, o Senhor já tem falado conosco desde o início desse culto, Senhor. Mas agora eu te peço, Senhor, que também use, Senhor, meu Deus, a minha vida. Senhor, durante esses minutos que estarei aqui, que seja o Senhor usando, Senhor, meu Deus, e falando aos nossos corações, falando aos nossos ouvintes, Senhor, aqueles que estão pela internet, Senhor, ouvindo, assistindo a programação, assistindo esse culto, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus e para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que nós vemos aqui o Senhor falando com Josué e dando a ele algumas informações, orientações, recomendações, que não só serviram para Josué, como também serve para nós, de base, de recomendações espirituais, embora é o Velho Testamento, mas é palavra de Deus, e os contextos aqui, a palavra do Senhor, a forma que Deus falou com Josué, também é muito atual. A palavra de Deus é um dos livros mais antigos do mundo, e ao mesmo tempo é o livro mais atual, porque ele é o que mais identifica com a necessidade da nossa alma, do nosso espírito e do nosso coração, de ouvir a sua voz, e até os fatos são muito parecidos, embora são cenários diferentes, épocas diferentes, mas na comparação espiritual muito próxima. Aqui nós vemos que Deus estava falando com Josué, e falando algumas coisas, Deus, às vezes parece que Deus é repetitivo. Você já teve essa impressão? Que às vezes parece que Deus é repetitivo? Ou não? Sim. Por quê? Porque Ele é um Deus que Ele faz questão de nos ensinar. Inclusive o Deuteronômio, a palavra Deuteros, representa o quê? A repetição da lei para uma geração que nasceu durante a peregrinação. Foram os que nasceram, não os que saíram do Egito, mas os que nasceram durante o Egito. É uma repetição das leis. E Deus muitas vezes fala conosco de muitas formas e nos repete muitas formas, porque Ele faz questão de nos ensinar. Inclusive, até dentro do contexto pedagógico, a repetição é a base da aprendizagem. Quando você decorou tabuada há muitos anos atrás,
Você com certeza teve que repetir 1 mais 1, 2 mais 2, e foi fazer toda a repetição, porque ninguém decora a tabuada se não for através de uma repetição. É ou não é? Inclusive, falei para o Caio, para de jogar videogame um pouquinho, repete um pouco a tabuada, vai falar 1, do 2, do 3, do 4, até aprender, né? Porque senão fica só lá, né? Benção pura. E a repetição, ela vai trazer em nós aprendizado. Mas só que Deus, quando fala, também não é só a questão de repetição e aprendizado. Aqui, no versículo 1, o Senhor, aliás, no versículo 2, o Senhor está dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, ele já tinha clareza que Moisés tinha morrido. Ou você acha que ele tinha dúvida que Moisés tinha morrido? Ele tinha certeza. Afinal de contas, o povo, no livro anterior, Deuteronômio 34, você vê lá no versículo 8, e os filhos de Israel prantearam a Moisés, quantos dias? 30 dias. O povo de Israel planteou ou chorou por Moisés durante 30 dias. Agora vem Deus e fala com Josué: Josué, levanta-te, porque Moisés, meu servo, é morto. Josué já sabia disso, porque ele ficou 30 dias junto com o povo de Israel, pranteando e chorando a morte de Moisés. Mas o que Deus estava ensinando aqui a Josué? Para que ele se desvinculasse de um passado que ainda era muito recente, porque era o momento dele agora tomar um posicionamento para assumir agora o comando, a liderança do povo de Israel. Moisés foi uma grande bênção, sim, Moisés foi o maior legislador, o legislador foi Moisés. Mas agora Deus estava levantando Josué, e Deus queria que Josué entendesse isso. Josué, meu servo Moisés é morto, agora é com você. Agora você precisa se levantar aqui. Levanta depois, agora. Não é amanhã, não é depois, não é daqui 1 mês, não é daqui 3 anos, nem daqui 30 dias. Levanta-te, pois, agora. E passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui, Josué não estava recebendo um convite, estava recebendo uma ordem de Deus. Deus estava esclarecendo: olha, Moisés, ele morreu, você já sabe, mas você precisa o quê? Esquecer Moisés. É muito recente, mas você precisa entender que agora é com você. A obra continua. E nós vemos aqui que as pessoas nascem, morrem, e assim é a vida. Mas a obra de Deus continua, a obra de Deus não termina, ela continua. Ou seja, ela não para sem ter concluído. Aqui o propósito de Deus, qual que era o propósito de Deus? Levar o povo aonde? A terra da promessa. Era uma promessa que Moisés ele não viu. Ele viu, mas ele não entrou na terra da promessa. Mas aqui, Deus tinha prometido ao povo para entrar na terra da promessa. E agora, caberia a Josué. Josué estava com um grande desafio agora. Josué, que era servo e aprendiz de Moisés, agora se tornou, claro, com o passar dos anos, né? Agora chegou o momento dele de ser o sucessor de Moisés. E o Senhor dá algumas recomendações para ele. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse, a Moisés. Deus estava dando o que para ele aqui? Autoridade, domínio. Onde você pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado. Você crê que onde você pisa a planta dos teus pés, Deus tem te dado? Ah, pastor, mas eu não comprei a empresa onde eu trabalho, agora no sentido espiritual. Você pisa para os pés, Deus te dado aquele território como domínio espiritual, a autoridade do Senhor que sobre a tua vida. As pessoas muitas vezes quando pensam em conquista, pensam só em coisas financeiras e materiais. Essa mente é condicionada a isso porque assim é o mundo. Mas Deus estava dizendo para ele, onde você pisar, te dado. Não só no sentido material, mas no sentido de autoridade, conquista espiritual, Deus está dizendo para Josué, onde você pisar, lá eu tenho te dado. Lá você é autoridade. Lá a conquista, lá a terra é tua. E aí, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol será o vosso termo. Aqui o Senhor estava falando justamente agora sobre o território geográfico, sobre os limites, aonde que era de tal lugar até outro lugar. Inclusive nós sabemos que as guerras que existem lá
na Palestina contra Israel. Os principais motivos são porque por disputas de terras, né, onde os palestinos acusam Israel de ter tomado território que pertence aos palestinos, mas territórios que os judeus creem que foi dado a eles. Por isso toda essa guerra lá, principalmente por causa disso. E o Senhor falando, dando recomendações: nenhum te susterá diante de ti, ou ninguém te susterá de todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Como Jesus foi com o apóstolo Paulo, foi com o apóstolo Pedro, assim o Senhor é conosco. É como se fosse uma referência dessa, assim como Deus está falando, assim como eu fui com Moisés, assim eu sou contigo. Se fosse Jesus falando, não, claro, o Pai, Filho e Espírito Santo, mas Jesus falando para os discípulos, ele poderia citar exemplos de grandes homens do passado, e falando conosco, como eu fui também com os apóstolos, como eu fui com os homens da Bíblia, assim eu sou com você. Deus estava dizendo, eu sou com você, e ninguém te susterá diante de ti. Mas por que muitas vezes nós voltamos atrás? Porque nós muitas vezes não acreditamos. Deus muitas vezes acredita mais em nós do que nós acreditamos nele. Entende isso? Deus sabe mais do nosso potencial do que nós acreditamos em nós mesmos. E não acreditar na força do braço, dizendo, acreditar que Deus está conosco, que Ele é conosco, que Ele vai nos dar força. Deus estava dizendo para Josué, Josué, se você permanecer, ninguém vai ficar de pé na tua frente. Se você estiver guardando a minha palavra, se você estiver na minha presença, ninguém vai te resistir. Ou quando vai te resistir, é no sentido que ninguém vai se opor a você e vai permanecer em oposição, porque a tua presença será uma presença de autoridade, por causa do meu Espírito que estará sobre a tua vida. E nós enfrentamos resistência, não enfrentamos? No trabalho, na escola, muitas vezes em casa, na faculdade, em vários lugares. Mas quando você está na presença de Deus, aquilo que é espiritual, que está resistindo à tua vida, vai cair por terra em nome de Jesus. Deus estava dizendo, os principados, as potestades, os homens poderosos de guerra, Josué, não vão resistir diante de você, por causa da minha presença na tua vida. Os obstáculos vêm contra mim e contra a tua vida para opor o nosso coração, opor o nosso caminho. Mas precisamos confiar que Deus é conosco, como foi Deus com Josué. Como foi Deus com o apóstolo Paulo, com Pedro, Deus é conosco. Não só para conquistas materiais, mas para conquistas espirituais, para liberações espirituais. Aí o Senhor continuando a recomendá-lo, continuando a dar direcionamento e instrução a Josué. Esforça-te. Existem situações, existem ações que compete a nós fazermos. Existem outras que Deus faz por nós. A parte de se esforçar, existe o esforço que vem do homem, e existe também lá, Isaías, onde o Senhor fala assim, eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra das minhas mãos. Aquele esforço, está falando Isaías, está dizendo sobre um esforço sobrenatural, ou seja, a gente faz a nossa parte, mas existe a parte que só Deus pode fazer. Mas a nossa parte nós precisamos fazer, ou seja, Josué, se esforça, porque eu sou contigo, ou seja, a minha parte é estar contigo. Existe coisa mais maravilhosa do que você ouvir e falar assim, Deus falar com você, eu estou contigo? Claro que a gente quer ouvir coisas assim, você está recebendo hoje um carro zero, completinho, top de linha. Você está ganhando uma casa, uma promoção. Tudo isso é maravilhoso, não é maravilhoso? Claro que é maravilhoso, irmão, vamos parar de ser, né? É maravilhoso ou não é? Carro zero completo, último tipo do nosso querido presbítero Reinaldo. Quem quiser dar uma volta na carona lá e dar uma volta, comer pizza, comer macarrão bolonhesa, né? Só marcar um dia na agenda dele, você pode dar uma voltinha. Mas Deus também tem conquistas espirituais. E eu sou contigo, a razão das vitórias nossas é porque Deus é conosco.
Se Deus não fosse com o irmão Reinaldo, essa liberação maravilhosa não teria vindo na vida dele, e muitas outras que virão na vida dele e nas nossas vidas. Mas o segredo é, eu sou contigo, ou seja, Deus é conosco. O Emanuel, Deus conosco prometido lá em Isaías, Emanuel, será chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco, Ele é conosco. E Deus está dizendo, Josué, eu sou contigo. É maravilhoso saber que não é só aqui. Lá no finalzinho de Mateus, o Senhor diz, eis que eu estou, Jesus fala, Jesus, o nosso Senhor Salvador fala, o que Ele fala? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está comigo, está com você. Oh, aleluia, ainda que venha a luta, a tempestade, a angústia, a dor, porque nós choramos, nós sofremos, ficamos enfermos, passamos muitas vezes por desemprego, por lutas, por dores, por tribulação, mas Ele é conosco. O Senhor é conosco. E Deus está dizendo para Josué, Josué, eu sou contigo, como eu fui com Moisés. E Josué sabia que Deus fez através de Moisés os milagres, os sinais, as maravilhas. Deus estava dizendo, eu sou o mesmo, Josué. O mesmo que esteve lá com Moisés, eu sou aquele, eu estarei com você. Esforça-te e tem bom ânimo. O bom ânimo é o oposto do desânimo, ou seja, o contrário do ânimo. E muitas vezes nós estamos desanimados, não estamos? Ou não? Às vezes uma notícia do decorrer do dia nos deixa desanimado. Às vezes já acordamos desanimados. Às vezes quando a gente começa a pensar, meu Deus, quantas lutas, quantas dificuldades. Quando você olha o salário, você olha as contas penduradas na geladeira, meu Deus, ai que desânimo, Jesus tem misericórdia. Ou não? Geladeira ou pendurada na internet lá, pagamento programado para tal dia, Senhor, libera aí o recurso para entrar. E vem o desânimo. Mas aqui Deus falou, Josué, se esforça e tem de bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Você pode até pensar, mas Deus está falando com Josué, ele precisava se esforçar e ter bom ânimo, porque o próprio versículo diz, porque ele faria o quê? Este povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria. Mas você pode falar, mas eu não sou líder nenhum, não sou pastor, eu não governo ninguém. Eu não preciso estar tão esforçado assim e nem com tanto ânimo, afinal de contas eu não vou conduzir povo nenhum. Mas mesmo para você que não é pastor, não é líder, você precisa de ânimo, de esforço para vencer as lutas, as dificuldades. Precisamos. Amém? É muito fácil falar, preciso de ânimo. Mas aonde está o ânimo, pastor? Às vezes nós buscamos ânimo, buscamos. Pastor fica desanimado? Não dá desânimo, pastor, às vezes na gente? Ou não? Claro que dá, irmãos. Não existe super crente, super pastor, existe super Deus, super Jesus, isso sim. Nós somos homens, mulheres, fracos, falhos, mas o nosso Deus, Ele sim é poderoso e bendito e poderoso. E o Senhor continua falando, olha, tão somente esforça-te. E continua recomendando, e agora tem muito bom ânimo. Muito bom ânimo. Quando a gente olha esse texto, será que a gente pensa que Josué não teve dificuldades, inimigos, afrontas? Porque afinal de contas, quando nós saímos da igreja com uma palavra poderosa, pode ser do culto de terça, de quarta, de domingo, seja qual for o culto, a gente sai cheio de ânimo, ou não? E comentamos na internet, Deus falou, usou a pastora, usou o bispo, usou o pastor, palavra tremenda. Mas no decorrer dos dias, dos meses, às vezes os problemas, vem o quê? Roubando o nosso ânimo, roubando aquela força. Roubando toda aquela energia, parece que toda aquela força que nós tínhamos recebido no culto, os problemas, a nossa realidade, o nosso dia a dia, vai aos poucos minando. É por isso que nós precisamos estar sempre na casa do Senhor, para recompor as nossas vidas espirituais diante do Senhor. E o Senhor falando para ele, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Agora o Senhor está falando, olha, você precisa de ânimo, ou seja, para obedecer, até para obedecer precisa de ânimo, sabia disso? Então, somente esforços têm muito bom ânimo ou seja, é o objetivo de ter, tão somente esforça-te ter bom ânimo, o objetivo é ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, Josué, se esforça-te e tem bom ânimo, e muito bom ânimo, porque você precisa fazer todas as ordenanças que meu servo Moisés ordenou, ou seja, cumprir a lei, ser obediente à minha palavra. E aqui o Senhor continua falando, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. O Senhor estava mostrando para Josué a receita de verdadeiramente ser um homem vencedor. Ter bom ânimo, guardar a palavra, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. E não só isso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Por que meditar dia e noite? Será que Josué não tinha mais o que fazer? Porque a palavra de Deus é fonte de ânimo para romper contra os nossos desânimos. Amém? A palavra de Deus é fonte de ânimo para romper contra os nossos desânimos. Quando Abraão creu contra a esperança, ele creu com a esperança espiritual contra aquilo que se esperava naturalmente, que era uma esperança natural. E falar a palavra de Deus, quando a gente fala falar a palavra de Deus, a gente pensa, então eu vou pregar o evangelho para todo mundo. Não quer dizer isso. Deus estava dizendo para Josué, Josué, você precisa falar para você mesmo, ouvir a minha lei. Você precisa falar, precisa estar na tua boca, no teu coração, na tua mente. Porque ela é fonte de ânimo. Quando às vezes dá vontade, ai Senhor, mas que tristeza, só tem luta, só angústia. Começa a declarar a palavra de Deus, às vezes com o coração, não está nem sentindo nada, mas a palavra de Deus, ela é fonte de ânimo, aos poucos ela vai curando, ela vai sarando, ela vai expulsando o inimigo que está soprando pensamentos na nossa mente, colocando situações contra o nosso coração. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirás. Aqui está a receita de prosperidade. Não é simplesmente, fogueira santa de Israel, ou do Egito, ou não sei de onde for, ou das 7 polinhas, ou 450, ou 500 pastores. É aqui. Medita na palavra. Dia e noite, não se aparte dela, observa ela, cumpre ela. Que o Senhor está falando. Conforme tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E depois dessas recomendações, o Senhor volta novamente a repetir. Eu não te mandei, ou seja, eu não te enviei. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus novamente está falando, por que Deus repete tanto bom ânimo? Como eu falei, Deus parece às vezes repetitivo. Mas as repetições de Deus têm todas elas razões porque Deus está falando. Deus está falando, por que Deus está repetindo para Josué aqui? Nós vemos aqui, fala sobre bom ânimo no versículo 6. Fala no versículo 7, tem muito bom ânimo. No versículo 9, repete novamente, não te mandei eu. Esforça-te novamente, está repetindo a palavra esforçar. E tem bom ânimo. Sabe por quê? Porque Deus sabia que o desânimo ia querer tomar conta do coração de Josué muitas e muitas vezes. Ele teria que lutar contra o desânimo. É muito fácil a gente ler lá, quando Israel
né, atravessa o Jordão e começa a tomar posse da terra, e é separado das tribos, e é lançado sorte, e uma fica com tal lugar, outra fica com outro. A gente já vê um cenário de uma conquista. Mas Josué passou por muitas lutas externas e lutas interiores também. O desânimo com certeza veio no coração, muitas vezes, de Josué como homem. Mas ele, como homem espiritual, teve que, pelo ânimo do Espírito, expulsar o desânimo. Por isso que Deus fala com ele, tem bom ânimo, tem muito bom ânimo. Depois repete, tem bom ânimo. Esforça-te, depois tão somente esforça-te. Porque ele precisava concentrar, além da obediência na lei, além de meditar na lei, além de não se afastar dela, além de seguir todas as recomendações de Moisés, ele precisava também se esforçar bastante. Ele precisava também vencer a força do desânimo que iria invadir contra a vida dele. O próprio povo de Israel, com as murmurações, com as queixas, era fonte de desânimo. As pessoas ao nosso lado, você senta perto de uma pessoa no teu trabalho, que fica ao lado, reclamando, serviço que essa empresa não dá, que não paga direito, que não vem aumento, não vem promoção, sei que lá do chefe é isso. O desânimo vai começar a entrar no teu coração. Se você não expulsar aquilo, ou não bloquear a tua mente para não entrar aqui no teu coração, aos poucos, o desânimo vai entrar no teu coração. Josué estava cercado de homens corajosos, mas também de homens desanimados. E mesmo sendo ele um dos 2 espias, que alguns anos atrás aqui, junto com os outros 10, foram espiar a terra da promessa, e ele e Calebe falaram da terra aquilo que era bom, viram com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. Mesmo assim, ele precisava continuar olhando a palavra do Senhor, ele precisava continuar observando a palavra do Senhor, para que o espírito de desânimo que tinha entrado naqueles 10 espias, que fizeram morrer durante o deserto, não viesse agora e se apossar da vida dele, o momento que ele tinha que exercer o ministério dele como líder, como capitão, como comandante, como um grande general. Deus repete muitas coisas porque Deus sabe as lutas da nossa alma. Deus muitas vezes é repetitivo, por quê? Deus está falando isso de novo isso, de novo aquele hino, será que Deus não está falando nada? Deus está repetindo que Ele sabe as lutas da nossa alma, do nosso espírito, mas muitas vezes não é mais. Por quê? Deus sabe o que faz. Muitas vezes nós não sabemos, nós erramos, nós falhamos, mas Deus sabe. E o Senhor falando, esforce em bom ânimo, não pasmes, nem te espantes. Por quê? Porque Deus sabia que durante a caminhada dele, a terra prometida, o espanto poderia tomar conta dele. Afinal de contas, Israel venceu vários inimigos, inclusive gigantes. Gigantes. Nem te pases. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus termina essa palavra falando com Josué, dizendo, por quê? Tudo isso, Josué, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu sou contigo por onde quer que andares. Deus falou muito aqui com Josué, profundamente com Josué, deu recomendações, exortou ele, edificou, e consolou dizendo, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Amém? O desânimo vem, irmãos. O espanto vem na nossa alma. Crente nunca fica assim. Ou não, crente fica espantado sim. Espantos, medos, angústia. Quando os discípulos estavam lá, quando seguiram a ordem de Jesus, o Senhor disse, atravessai para o outro lado do mar. Não veio espanto? Quando eles estavam lá e veio a tempestade, o vento? Claro que veio espanto, veio medo. Mas o medo não é maior que o nosso Deus. Se o diabo tem procurado colocar medo, espanto na tua alma, confie que Deus é com você por onde quer que andares. Se você está ouvindo talvez muitas palavras contrárias à tua alma, contrárias ao teu espírito, contrárias aos teus sonhos, comece a colocar na tua boca
A palavra de Deus de noite. Comece a meditar a palavra de Deus de noite. Amém? Porque a palavra de Deus é fonte de inspiração. Ela é fonte de vida. A palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra do Senhor é como um fogo. A palavra do Senhor é como um rio. A palavra do Senhor é como um bálsamo na nossa alma. Então fale a palavra do Senhor, cante a palavra do Senhor, declare a palavra do Senhor que você está profetizando para você mesmo. Ah, eu quero profeta, quero ser profeta lá na Itália, lá em Israel. Aproveitar, passar lá perto de Nápoles, comer uma margherita originale, que maravilha. Não, profetize para você mesmo. Profetize para a tua alma mesmo. O teu espírito mesmo, que Deus é contigo por onde quer que andares. Que ainda que venha o desânimo, ainda que você às vezes chora de madrugada por causa da luta, da angústia, isso não quer dizer que Deus não está com você. Ainda que venha o desânimo, venha o espanto, Deus está dizendo, tenha bom ânimo, se esforça, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Eu, ao invés de ficar falando tantas coisas por aí, leia a minha palavra, medite na minha palavra dia e noite, que você vai prosperar. Às vezes nós queremos prosperar, vendo alguns tipos de recomendações. Tem tantos livros de autoajuda aí, né? E os autores só enriquecendo e não ajudam em nada. A autoajuda aqui. Não só autoajuda, como ajuda que vem do alto. Autoajuda e ajuda que vem do alto é a palavra de Deus. Se o desânimo bate no nosso coração, não quer dizer que você é um covarde. Se você precisa se esforçar, não quer dizer que você é fraco. Deus estava vacinando Josué espiritualmente com a sua palavra contra o desânimo, contra o espanto e contra o fraquejar. Porque Deus sabia que ele, como homem, tinha as suas dúvidas, os seus desafios, e tinha para através prometida. O povo